Muito obrigado. Saúdo desde logo o nosso expositor de hoje, Dr. Rafael Alves, ilustre procurador-geral do município de Nova Iguaçu. Saúdo também, por óbvio, a nossa querida desembargadora Marília Castro Neves Vieira, do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E, em sequência, uma saudação especial ao nosso bastonário Luciano Bandeira. Eu digo nosso bastonário porque os portugueses dão essa tradução perfeita para o batonier, e eu tenho muita saudade do tempo que eu estive pela ordem e agora voltei. E quero dizer que, por razões etárias, já não tenho sequer a obrigação de recolher a minha anuidade, porque eu já sou do tempo que o Mar Morto ainda estava doente. Portanto, aos 82 anos, e já estou muito acima dos 70, eu já não tenho a contribuição, não é? Mas pago para uma das minhas filhas. Quero saudar também o nosso querido presidente da subseção de Teresópolis, doutor Rodrigo Ferreira, e eu, com muito gosto, passo a palavra, então, ao doutor Rafael Alves, que vai nos abordar um tema palpitante, que é um problema da desjudicialização da dívida ativa. Nós sabemos o que é a dívida ativa que induz, quando a certidão de dívida ativa que induz certeza, tudo isso. Quantas vezes, e quem é que pode se beneficiar da desjudicialização? O contribuinte, porque ele às vezes não pagou porque estava com uma dificuldade momentânea, mas a realidade dinâmica passou e ele já pode pagar. E aí o Estado também se beneficia, porque ele não precisa estar lá postulando, vai resolver. Ganha a sociedade, porque entra o recurso que será aplicado, tantas coisas. Mas, por favor, estamos todos aqui para ouvir, não para expor. Portanto, um tema que é um desafio, não é? Isso todo mundo fala, que o Estado está abarrotado de tantas questões, já não se aguenta mais quando vamos, às vezes, às solenidades do judiciário, as estatísticas, tantos e tantos e tantos. Eu digo, sim, mas muito bem, já muita gente proclama que nós temos 200 e poucos milhões de brasileiros e 100 milhões de questões, quer dizer que cada brasileiro tem, de certo modo, uma questão e coisa, e pelo caminho da dívida ativa poderá ser. Mas, obviamente, eu não quero sequer dar um palpite numa palestra que não se quer ouvir, até porque o palpite, sabemos todos, é uma intervenção irresponsável em qualquer tema. Então, com a palavra, o nosso ilustre expositor, doutor Rafael Alves, para tratar do tema palpitante. Excelentíssimo senhor ministro Carlos Fernando Matias, que tanta contribuição deu para a justiça brasileira e para o nosso ordenamento jurídico em sua atuação, a nossa gratidão. Desembargadora Marília, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que ainda contribui com sua sensibilidade e com sua técnica apurada do direito. Meu querido presidente, Luciano Bandeira, como eu já disse e não cansarei de dizer, querido deveria ser o provimento da OAB, o pronome de tratamento conferido a Vossa Excelência, porque isso não é uma exclusividade minha, da ampla, esmagadora maioria da advocacia fluminense, que é tão bem representada por Vossa Excelência.
nossa vice-querida também, presidente Ana Tereza Basílio, que representa os advogados e as advogadas fluminenses, pessoa na qual eu saúdo todos os advogados, estudantes de direito, cidadãos que, por alguma razão, veio ouvir sobre medidas de desjudicialização da dívida ativa. O nome não é bem tão sugestivo, mas eu vou tentar traduzir essa expressão e fazer uma breve explanação sobre esse tema. A gente aprendeu nos bancos da Faculdade de Direito que o direito, a jurisdição, tem uma característica secundária. Isso nos livros da saudosa Ada Pellegrini Grenouve, Cândido Rangel de Lamarck, eles nos ensinaram a característica secundária da jurisdição, que nada mais é do que a necessidade dos cidadãos comporem seus conflitos ordinariamente, em caso de uma resistência das pretensões, estaria configurado a lide no campo do processual, especificamente, no nosso caso, processual tributário, o processo tributário constituído. A gente vive, eu gostaria de pedir a assistência, quem eu saúdo também, se pudesse disponibilizar um slide que serve só de roteiro, justamente para ele não se perder na nossa fala. A gente vive, no nosso sistema tributário brasileiro, no estado fiscal, que nada mais é, enquanto ele vai ampliando, eu vou apresentar aos senhores. Pode passar, se quiser, ao primeiro slide. A gente vive num estado fiscal, que nada mais é de um desdobramento do estado de bem-estar social. Todo dever fundamental e todo direito fundamental, ele tem um custo para o Estado. E esse custo, ele é bancado pelos tributos, pelo imposto. Então, a finalidade do nosso Estado, deixa eu só subir essa tela aqui para isso, do nosso Estado fiscal, é justamente prover o estado de bem-estar social. E o fundamento disso, o fundamento econômico, é o pagamento dos cidadãos, dos contribuintes, do imposto. Então, a gente, deixa eu só clicar aqui, tecnologia, eu sou o melhor. A gente tem o provimento de serviços públicos essenciais, como saúde, educação, assistência social, infraestrutura, todas elas custeadas pelos impostos. Obviamente que a gente está falando aqui para uma plateia qualificada, então eu não vou me aprofundar muito na essencialidade dos impostos e no dever de pagar os impostos dos contribuintes, e vou avançar um pouquinho mais para a gente enfrentar o tema da nossa tarde de hoje, que são as medidas de desjudicialização da dívida ativa. Como último tópico desse primeiro slide, a gente tem a formação da dívida ativa. Ela é constituída após a lavratura da certidão da dívida ativa. Então, ocorre o lançamento tributário, de uma forma bem resumida, e após a não quitação do tributo, se constitui a certidão de dívida ativa, que é o título executivo hábil à promoção da execução fiscal. Aí, o senhor puder passar o slide, por gentileza? E a gente tem um problema sério com relação à execução fiscal clássica do processo tributário por conta do alto grau de litigiosidade no Brasil. Existem fatores que promovem a litigiosidade no Brasil e a gente tem que combater, e o maior fenômeno de combate à quantidade de processos são essas medidas de desjudicialização
da dívida ativa. Na obra Premissas para a Redução do Contencioso Tributário no Brasil, a jurista Gisele Bossa aponta para a gente quais são os fundamentos desse alto grau de litígios, especificamente tributários no Brasil. Ela diz que são questões institucionais e sociais, como bem exposto ali no slide, que é justamente a ineficiência do Estado, corrupção e tradições sociais numa cultura de não pagamento tributário que acaba onerando a máquina judicial e aumentando demais os litígios tributários no Brasil. As questões políticas e econômicas também são levadas em consideração naquela obra, que é justamente a elevada carga tributária, o alto custo da formação do processo e de compliance também, e questões normativas processuais, porque a gente trata de matérias altamente complexas que a gente não consegue definir bem no próprio âmbito do judiciário, de modo a tornar a execução fiscal lenta, morosa e muito cara no nosso país. A gente tem outros problemas sérios no Brasil que formam esse litígio tributário de uma forma muito massiva e de forma... A gente vai apresentar mais à frente as estatísticas do CNJ com relação ao processo tributário enquanto fator preponderante para a lentidão da prestação jurisdicional. E só um índice, para a gente ter noção do que a gente está dizendo, 70% hoje dos processos em tramitação nas varas de fazenda, nas varas cíveis, por exemplo, eu digo pela comarca de Nova Iguaçu, qual sou procurador-geral, lá não tem vara de fazenda pública. Então, 65% a 70% dos processos são demandas do município. E isso por uma série de outros fatores que a gente vai expor nessa discussão de hoje. Alguns deles são a reunião de processos que a gente poderia fazer e que a gente, na prática, não consegue fazer. Por exemplo, a gente tem um cronograma de promoção das execuções fiscais. A gente ajuiza uma ação de execução fiscal, nós estamos em 2021. De 2016, porque a gente vai tentando fazer todas as formas de composição desse conflito. Mas quando chega em 2016 e a gente ajuiza essa ação, a gente tem um problema crônico em todas as procuradorias estaduais, federais e municipais, que é a prescrição que a gente tem que reconhecer dos 5 anos anteriores. Então, é um passivo que a gente tem que vira um ciclo vicioso de ajuizamento de execução fiscal e requerimento de prescrição, todos eles em massa. Esse fluxo, ele custa caro para o nosso país, ele custa caro para os municípios, ele custa caro para o Estado, de uma forma geral. Porque a gente também vai apresentar aqui cálculos do custo médio de cada execução fiscal. Então, a reunião dessas ações seria uma das alternativas. As existências, por exemplo, dos vícios nas CDAs, que são as certidões da dívida ativa, elas são problemas crônicos que a gente enfrenta todos os dias. Então, pela minha experiência, eu posso dizer que os vícios formais na composição do título executivo, eles são os fatores principais das discussões processuais e procedimentais nas execuções fiscais, que fazem com que as execuções se arrastem anos e anos, e cada ano que passa em tramitação no Poder Judiciário, mais caro fica para o contribuinte, para o cidadão e para todos nós brasileiros, especialmente pela ausência da captação dos impostos, que é tão fundamental, como a gente já falou, para o provimento do nosso estado de bem-estar social. A ausência de integração também entre os órgãos administrativos é um outro fator que prejudica demais a promoção da prestação jurisdicional, que seria, em tese, a Fazenda e a Procuradoria,
Em tese, a Secretaria de Economia e Finanças estadual, municipal e federal tem que ter obrigatoriamente uma interlocução muito íntima e muito azeitada com as procuradorias. Por quê? Porque é dali que decorrem a maioria esmagadora dos vícios na constituição das certidões da dívida ativa. Então, se a gente não tiver uma coordenação muito técnica, muito imparcial e bem definida entre a Fazenda e as procuradorias, a gente não vai ter sucesso na execução fiscal. Portanto, a gente aumenta muito o grau de litigiosidade e aumenta muito a máquina pública do Executivo, especialmente do Judiciário, que ficam abarrotadas de execução fiscal infindável, e a gente fica com bilhões de reais em caixa dos municípios, sem poder prover esses recursos para atendimento e atenção às necessidades básicas dos cidadãos. Um outro fator que se apresenta como um problema, eu pontuei nesse slide, para a execução fiscal, é a legislação de execução fiscal vigente, que é de 1980. Então, é o ano que eu nasci, inclusive. A legislação é antiga, eu não. Mas vocês, os senhores podem perceber que de 80 para cá, 41 anos de idade que tem a lei de execução fiscal, tanta tecnologia foi desenvolvida, tantos formatos foram desenvolvidos, notadamente na essencialidade dos impostos e nas possibilidades e versatilidade que a gente tem hoje tecnologicamente para a promoção da execução fiscal, que a gente, em leis extravagantes, consegue perceber alguns ensaios, porém, como é uma norma principiológica, ela esbarra sempre no aspecto legalista, de modo, ao meu sentir, com muita humildade, apresento como o fomento a uma legislação mais atual, mais eficiente, como uma forma da gente promover uma execução fiscal mais eficiente, mais atual, que a gente possa apresentar formas de prover a tutela dos estados e da fazenda pública diante do inadimplemento dos impostos. Essa crise na execução fiscal, na verdade, ela se apresenta como um introito desse estudo nosso, porque agora a gente, diante desse cenário, eu peço a assistência que passe o slide, eu vou fazer aqui são só dados que a gente apresenta aos senhores para terem uma ideia do problema exposto pelo slide anterior. O custo do Poder Judiciário, só para a execução fiscal, está algo em torno, isso são números atuais do CNJ, de 93,7 bilhões de reais. O custo unitário médio de um processo de execução é algo em torno de R$ 4.700, arredondando para cima. Esse número, na verdade, eu queria só deixar claro aos senhores, ele leva em consideração o tempo médio de uma execução fiscal. Só que ele, obviamente, no caso concreto, ele pode subir demais, vai ser muito elevado. Então, quando a gente vai discutir o princípio da bagatela ou insignificância no âmbito da execução fiscal, a gente tem muita crítica do cidadão e da mídia, de uma forma geral, das pessoas que não lidam com o direito ordinariamente, mas a gente percebe o seguinte, é uma questão de custo-benefício, é uma questão de lógica, uma questão aritmética. R$ 4.700 é o custo médio de um processo. Não é justo, independentemente do contribuinte, que é o réu da execução fiscal, que a gente promova uma execução fiscal em tese num valor menor do que esse.
Porque isso sim é desperdício de dinheiro público. Então, quando a gente aplica, e eu sou um dos defensores da aplicação do princípio da insignificância, da bagatela, no âmbito das execuções fiscais, não é somente por conta da hipossuficiência do contribuinte que, em geral, não pagou o tributo porque não tinha condições econômicas, ainda que naquele momento de hipossuficiência e vulnerabilidade, de quitar com seus tributos. E sim também pelo fato do custo da execução fiscal ser muito alto no Brasil. O custo da movimentação da máquina do judiciário é altíssimo, é um dos mais altos do mundo. Então, a gente deveria ter um pouco de seletividade nos nossos combates também, para não desperdiçar dinheiro público e não abarrotar o judiciário com demandas que a gente não vai ter, ainda que receba uma composição equânime desses custos. Então, uma execução, para finalizar, de R$3.000, não é razoável que se promova, se o custo para a promoção dela é de R$4.600 e poucos. Para isso, mais à frente, a gente vai estudar, que é o tema do nosso estudo de hoje, existem as medidas de desjudicialização. Uma outra informação importante é que cerca de 70% do estoque tributário está concentrado nos valores que ultrapassam R$1 milhão. São cerca de 100 mil ações. Outras 2.700.000 ações representam apenas 30% desse estoque. O que eu quero dizer com essa informação? Se a gente pudesse fazer uma pirâmide vamos fazer uma imaginária aqui, da quantidade de ação de execução fiscal que a gente tem, o topo dela seria as execuções fiscais altíssimas, que por conta, vamos retroagir aqui no nosso estudo ainda superficial, por conta da ausência, da falha na constituição das CDAs, da morosidade do judiciário, da quantidade de litigiosidade nas execuções fiscais, se embolam no pé dessa pirâmide, de modo a meio que se esconderem com bons advogados da tutela, da batuta do Poder Judiciário. E aí a gente vai para aquela velha máxima de que quem tem boas condições consegue, de alguma forma, um retardo na prestação jurisdicional, de modo a fatalmente ver reconhecida a prescrição intercorrente e não pagar o imposto, enquanto o Estado está com todos os holofotes virados para a grande massa, que são execuções fiscais que a gente não consegue finalizar, que a gente não consegue prover e custa bilhões e bilhões de reais aos cofres públicos. Cerca de 46,2% dos processos, dos devedores sequer são encontrados. E por que eles não são encontrados? Por algumas características que são bem óbvias. A ausência nos cadastros, na base dos cadastros das procuradorias e das secretarias de Fazenda. Isso é um problema crônico, porque vou dar um exemplo aos senhores do nosso caso no Nova Iguaçu. A gente tem basicamente duas fontes de receitas tributárias diretas no município, que é o ISS e o IPTU. O IPTU, o Brasil, ele vive uma exceção à regra do registro, ainda mais nos municípios mais vulneráveis economicamente, e as pessoas não têm recurso, normalmente, para prover os registros de imóvel, para fazer as transferências imobiliárias, e ainda, quando acontece o falecimento, nas sucessões, eles não finalizam os inventários de modo a manter esse cadastro defasado
E o custo para a atualização desse cadastro aos municípios é extremamente caro. O sistema de atualização dessas bases de dados é extremamente custoso também ao poder público, de modo que acaba desaguando, como quase todos os problemas sociais brasileiros, e esse não é uma exceção, pelo contrário, infelizmente é uma grande regra, no Poder Judiciário. Dos devedores que compõem a dívida ativa da União, isso é só uma informação, há apenas cerca de 3 mil com alta perspectiva de recuperação. Isso quer dizer o seguinte: uma parte quase insignificante das execuções fiscais tem um alto poder de recuperação. E esse poder de recuperação, como eu disse, fica extremamente prejudicado se levarmos em consideração a quantidade de execuções fiscais que se promovem. Não é segredo para ninguém que as varas de fazenda pública nos municípios brasileiros que as possuem, que, por incrível que pareça, quem não for, quem é da capital, não é uma regra as comarcas terem vara de execução, vara de fazenda pública. Nova Iguaçu, por exemplo, uma cidade com 1 milhão de habitantes, não tem vara de fazenda pública. E os 92 municípios, se eu não estiver equivocado, agora foi feito pelo Tribunal de Justiça um juizado fazendário em Nova Iguaçu e Mesquita. Está na cidade de Mesquita. Mas, se eu não estiver equivocado, 2 municípios, 2 comarcas possuem vara de fazenda pública. Então, imaginem os senhores, se a vara de fazenda pública da capital ela é extremamente morosa em decorrência da quantidade de execuções fiscais que lá existem, imaginem o travamento dessa máquina do judiciário nos municípios, nas comarcas que não as possuem. A quantidade de demandas que atrapalham a boa prestação jurisdicional pelo magistrado de primeiro grau nas varas, nas comarcas que não possuem vara de fazenda pública especializada. Eu queria que a assistência, por gentileza, passasse o slide. A taxa de congestionamento de execução fiscal chega a 86,9%. Isso significa, em curtas linhas, arredondando, que 90% desse processo, só não posso esquecer, a gente não pode esquecer aqui, que a gente está diante de um processo judicial. Ele tem 90% de taxa de congestionamento, quer dizer, de fatores que impedem o fluir ordinário que se espera de um processo normal. A execução fiscal constitui 39% dos casos pendentes. Execução fiscal pendente no judiciário, foi uma informação que eu disse aos senhores no início, ela corresponde a 70% das demandas hoje judicializadas. Isso é um número assustador. Quem, como nós todos, inclusive os nossos espectadores, especialmente os nossos espectadores, convive com essa realidade, imagina se a gente tirasse 20% dos processos de cada vara para o juiz trabalhar com mais tranquilidade. Imagine a gente se invertesse essa lógica e os 20% ficassem como lógica de execução fiscal. Que maravilha que não seria a fruição e o bem-andar daquela serventia. De cada 100 processos que tramitaram judiciais, apenas 13 foram baixados. Ligeiro melhor em relação ao ano anterior, com queda de 1,7 milhões de reais de processo. Só que esse número do CNJ,
atualizada, ele ainda não levou em consideração os números da pandemia. Eu vou fazer uma breve reflexão a todos nós. Imaginem os senhores que tudo isso que eu mostrei são dados com a nossa economia bem, com a nossa situação financeira, nós cidadãos, pessoas naturais e pessoas jurídicas, de certa forma equalizada, e a gente tem esse impacto que talvez as pessoas não pudessem medir, mas aí que vem mais uma vez o meu elogio ao Instituto dos Magistrados Brasileiros e da OAB em prover essas discussões, esses debates, porque além da gente refletir sobre possibilidades reais de soluções de problemas crônicos existentes no Poder Judiciário, a gente expõe de uma forma muito clara, realista e objetiva dados que, para quem não conhece, são assustadores, mas, infelizmente, é a realidade das procuradorias e da Fazenda Pública de uma forma geral, e acaba sendo... Tem coisa na vida que é um ganha-ganha, um perde-perde, né? A antítese desse projeto. Por quê? É o terror do juiz, é o terror quando a gente entende, obviamente, pelo duplo grau obrigatório quanto à Fazenda Pública, dos tribunais superiores, é o que trava a máquina pública, via de regra, e isso é um desserviço quase à sociedade brasileira, porque custa caro para a gente, faz a justiça ficar mais lenta, e o final dessa história, que é o que interessa para todo mundo, há um absoluto desprovimento de serviços públicos de qualidade. Então, é um efeito dominó de terror na justiça brasileira que se inicia lá no Poder Executivo, no lançamento do crédito tributário. Então, pode passar, por favor, assistência aí, gentileza. Aqui são alguns números que depois eu vou deixar para também com a bibliografia do estudo, para quem quiser, quem estiver interessado. São números atuais. O último balanço do CNJ com relação aos números das execuções fiscais, e isso traduz, eu vou falar sobre esses números, só vou dizer que isso representa quase tudo que a gente falou até agora. Então, a quantidade de processos, a dificuldade na execução, voltando um pouquinho mais, a composição da certidão de dívida ativa, da CDA, que ela é feita desde o lançamento, que muito comum, é precário, e essa precariedade administrativa e técnica nas secretarias de Fazenda, de Economia e Finanças, ela se traduz numa fragilidade na composição desse título executivo judicial, que é a certidão da dívida ativa, de modo a trazer também todo esse embaraço ao Poder Judiciário. Porque não é justo ao contribuinte ser imputado, e o imposto tem essa característica coercitiva, uma dívida que não foi bem constituída, não foi bem lançada. Então, obviamente, nós todos, advogados, públicos e privados, temos que primar pelo contraditório, pela ampla defesa, especialmente pelo princípio do devido processo legal, que são bases da nossa democracia, a prover ao cidadão essa tutela jurisdicional. Então, de um lado, a gente tem esses direitos e garantias fundamentais dos cidadãos, e, de outro, o dever do Estado em promover a execução fiscal. Entre uma ponderação e outra desses interesses, por todos os fatores que eu expus, a gente tem essa quantidade massiva de execuções fiscais tramitando hoje no nosso sistema judicial brasileiro, de modo a quase colapsar a justiça brasileira pela
execução fiscal, que é um fator que não orgulha as procuradorias, que querem, obviamente, arrecadar, não orgulha o judiciário, que querem prestar de forma célere e objetiva a jurisdição, e muito menos o cidadão, que às vezes quer pagar seu tributo de modo justo e que entende correto, ou quer o serviço público prestado com eficiência e qualidade que não é permitida em razão justamente da ausência desses recursos. Pode passar mais um slide, por gentileza? A gente apresenta, aí tem outros fatores, índices, gráficos, para advogado, pelo menos regra comum, porque tem advogado, ou esse advogado engenheiro, advogado economista, mas para advogado que só estuda direito, número não é muito, pelo menos o meu forte, mas está aqui em números gráficos, de forma bem didática, por isso eu expus, são gráficos do Conselho Nacional de Justiça, que traduzem essa realidade infeliz da justiça brasileira, que tanto assola e atravanca a prestação judicial. Se puder passar, por gentileza. Agora, a gente vai falar, então, vamos começar a falar, a discutir sobre as medidas de desjudicialização da dívida ativa. Para quem é estudante de direito, simpatizante de direito, advogado que não vive o direito tributário ou constitucional tributário, e no início da nossa apresentação ficou imaginando o que seria esse palavrão desjudicialização da dívida ativa, agora já começa a clarear um pouquinho, espero eu. Não sei se a minha incompetência é tão grande que não consegui explicar para os senhores e senhoras, mas eu acho que consegui sim. A gente tem que promover a judicialização na dívida ativa, na execução fiscal. Por quê? Se eu pudesse traduzir toda a minha explanação numa fala, eu diria: execução fiscal não é só processo. Execução fiscal não pode ser só processo judicial. Não é justo, não é razoável, não é crível, hoje, em 2021, a gente entender como execução fiscal somente medidas judicantes, somente cobrança da dívida ativa como a execução fiscal clássica, exposta até aqui aos senhores e senhoras. É necessário ao nosso ordenamento tributário, constitucional e jurídico, de uma forma geral, secundária não, direta, brasileira, que todos nós nos unamos para a promoção de medidas de desjudicialização da dívida ativa, que tenhamos lealdade, nós advogados, boa fé e boas intenções no nosso atuar para promover sempre medidas de desjudicialização da dívida ativa. Algumas são impostas e coercitivas, que a gente vai apresentar, mas outras tantas podem ser facultadas às partes na execução fiscal, e a gente espera, no final dessa reflexão inteira, formar pelo menos uma convicção na imperiosidade desse tema, de modo a promover um estado de bem-estar social como nós todos sonhamos quando da promulgação da nossa Constituição da República. E isso só virá com o pagamento de impostos. A gente não consegue prover direitos sem recursos. Pois bem, o primeiro que a gente apresenta é a mediação, prevista na Lei 13.140, de 2015, aonde
apresenta como forma de desjudicialização da dívida ativa a mediação entre as partes no litígio executivo fiscal. E, para ser bem honesto para os senhores, em números reais, a gente está aqui numa discussão empírica, acadêmica, também não posso deixar de tecer elogios ao IMB e à OAB pela oportunidade, porque, apesar de ser discussões acadêmicas, aqui nesse campo a gente traz a academia na conexão com a experiência prática. Então, a gente não tem a profundidade nem a nossa pretensão de exaurir temas e institutos jurídicos, como a mediação e a arbitragem, que são institutos que existem tratados e vários estudos profundos, e já é uma realidade internacional, notadamente nos Estados Unidos e na Europa, e um atraso ainda grande no sistema normativo e da execução no Brasil. E também a gente não traz só a experiência do magistrado, do procurador, do advogado. Aqui a gente consegue a sincronicidade perfeita, no meu sentido, da realidade, da experiência com a academia, com a doutrina e com a discussão empírica do direito, de modo a me honrar demais essa chance e aumentar muito minha responsabilidade nessa tarde de hoje, diante de uma plateia tão qualificada. Se o senhor puder passar aí a assistência, mais um slide. A transação, também prevista no nosso ordenamento jurídico, e assim como a mediação, ela é muito incipiente no Brasil. Como eu disse, apesar de ser uma realidade em outros países, a gente esbarra, tanto em uma como na outra, num princípio da indisponibilidade dos bens públicos, e quase tudo, em tese, seria renúncia de receita, de uma forma em que o agente fiscal e o gestor público fica extremamente vulnerável em promover, na prática, esses institutos, porque ele incorre, em tese, é o medo de todo gestor público, todo cobrador de impostos, na atualidade, em poder renunciar a alguma receita, ser imputado algum ilícito pelos órgãos fiscais. E isso acontece muito, essa transação e a mediação, em sistemas de desjudicialização muito conhecidos que a gente vai expor aí, talvez no próximo, não lembro de cabeça, se eu puder passar mais uma assistência, por gentileza, o slide. A arbitragem, a mediação e a transação. Esse daí nem tem previsão legal definida no Brasil, e ele também se apresenta, a arbitragem, como um modo pré-executivo fiscal, em outros países já de modo consagrado e consolidado. No Brasil é altamente discutível a aplicação da arbitragem, só que aqui, a título de exemplificação, de discussão, a gente vem expor aos senhores. Obviamente que em qualquer matéria tributária e executiva fiscal, por se tratar de direitos indisponíveis e inalienáveis, a gente aplica, na última carga da caneta, o princípio da legalidade, de modo a ficar extremamente prejudicada a arbitragem no âmbito da execução fiscal, da dívida ativa, da fazenda pública, em regra geral. Se o senhor puder passar mais um slide. O protesto extrajudicial da certidão da dívida ativa. O protesto, ele se apresentou, talvez nos últimos
última década, notadamente nos últimos 5 anos, como uma grande válvula de escape para a execução fiscal, de modo a ser uma das maiores e mais eficientes ferramentas de desjudicialização da dívida ativa e da execução fiscal. Hoje, constituída a CDA, a Certidão de Dívida Ativa, a gente pode levá-la a protesto, no cartório de notas. E isso se demonstrou altamente eficiente nas comarcas em que elas foram aplicadas. Aqui tem dados da cidade, exemplificativamente de Belo Horizonte, que recuperou 18%, né, em média, do quanto de execução fiscal e reduziu demais as execuções fiscais em Belo Horizonte. Em Nova Iguaçu, na nossa gestão, a gente começou a usar, desde a Procuradoria-Geral do Município de Nova Iguaçu, desde final de 2016, mas massivamente, quando nós assumimos a Procuradoria-Geral do Município, em 2017, em larga escala, o protesto como medida de desjudicialização. E ele se apresentou como o maior e mais eficiente modo de fomentar a desjudicialização da dívida ativa para a gente lá. Porque o protesto ele tem uma sincronicidade imediata com o sistema bancário, com a junta comercial, com o registro das pessoas jurídicas. Então, é uma imposição, uma restrição patrimonial dura e imediata às pessoas naturais, especialmente às pessoas jurídicas, que acabou fazendo com que se valesse o condão coercitivo do Estado para a promoção da execução fiscal, de modo a se tornar extremamente eficiente. Os nossos índices, além de ser barato, um protesto para a gente, do convênio com o Tribunal de Justiça, é insignificante, 0, alguma coisa por cento, comparado ao custo da execução fiscal. Então, enquanto a gente, se eu estiver errado, depois eu prometo corrigir, mas se a gente tiver algo em torno de custo de R$10 para protestar uma CDA, eu estou exagerando, a gente tem os R$4.680 para promover a execução fiscal. Então, aos cofres públicos, ele é extremamente benéfico também. Queria pedir assistência que passasse mais um slide. A execução fiscal administrativa, que também é altamente aplicada, na verdade, é o grosso da execução fiscal na Europa e nos Estados Unidos. Dali decorrem todas as medidas anteriores de mediação, arbitragem, transação, como fatores preponderantes lá para desjudicialização da dívida ativa. A execução fiscal administrativa lá, ela é plena. Então, administrativamente, você promove a execução fiscal clássica que a gente conhece aqui, que obviamente ela exige a presença do judiciário. E no Brasil, o nosso modelo ele é misto, e a gente ainda tem uma PL de tramitação trazendo essa forma de execução fiscal para nós aqui brasileiros. Pode passar para a gente. A seção de securitização da dívida ativa, essa eu vou passar rápido, porque também não tem previsão legal, porque é uma discussão ainda em alguns projetos de lei, que seria a salvação da lavoura para a execução fiscal, no meu sentido. Obviamente, como procurador-geral, sou altamente favorável a essa saída, que é ceder e securitizar como crédito a dívida ativa nossa, que é um passivo absurdo,
para o mercado financeiro. Mas, como ela não tem previsão legal, eu gostaria de depois explicar melhor aos senhores, para quem quisesse, nos contatos que a gente vai deixar, e pedir para passar o slide. A inscrição nos cadastros restritivos de SPC e Serasa, só que, em comparação ao protesto, ela é muito cara. O custo para o SPC e Serasa do convênio é muito caro para os cofres públicos, de modo que o protesto é muito melhor para a gente. Mas o SPC e o Serasa todos já conhecem. Vou só passar para acelerar o nosso slide de apresentação. O novo Código de Processo Civil, ele apresentou princípios e normas que vêm de encontro a essa conciliação e a promoção da desjudicialização da dívida ativa. A perspectiva e tendência não brasileira, mas mundial, é que a gente promova cada vez mais medidas de desjudicialização, de modo a desafogar o judiciário, como a gente já disse, e justamente promover uma execução fiscal mais equânime, justa e séria. A necessidade de urgência na aplicação dessas medidas é latente, foi o que eu disse anteriormente, a gente precisa criar uma consciência coletiva da imperiosidade dessas medidas e a necessidade urgente de aplicação na nossa vida prática, no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Pode passar, por gentileza. Aqui eu apresento a minha referência bibliográfica, estão todos aqui e deixo à disposição de todos os espectadores, para quem quiser aprofundar mais no assunto. E pode passar o último, por favor. Uma citação de Platão: a parte que ignoramos é muito maior do que tudo quanto sabemos. Eu agradeço muito a todos pela paciência em me ouvir. Eu sei que é um tema exaustivo, cansativo, direito tributário, especialmente execução fiscal. Não é tão didático, mas eu gostaria muito de agradecer pela oportunidade, pela reflexão, e espero ter contribuído para esse debate tão importante na vida de todos nós brasileiros. Muito obrigado a todos. Era só. Agradeço-lhe muitíssimo, doutor Rafael Alves. O Ortega y Gasset, pelo menos atribuído a ele, uma frase dizendo que a clareza e a cortesia do filósofo. Vossa Excelência terminou citando um filósofo, o Platão, e que tinha também, o que os latinos diziam, que o Platão é amigo, mas mais amigo é a verdade. E Vossa Excelência disse aqui algumas verdades e que não são preocupantes, não são desafios, são ideias tão fáceis, talvez, de serem implementadas. Algumas já estão na lei, outras são de lege referenda, e, portanto, mas a verdade é que não estamos diante de uma coisa impossível, não é? Então, estamos diante de uma coisa, de algo execuível. Fiquei muito feliz de ouvir como obeções, Vossa Excelência, citar logo de início a minha saudosíssima, nossa saudosíssima, que seria muita pretensão ser dono da nossa querida, não só como processualista, mas como grande jurista, pelo trabalho que ela fez no direito do consumidor, essa revolução no direito das obrigações. Mas eu não quero tomar aqui o tempo, mas ouvimos com essa clareza o quê? Um saber de experiência feito. Quem está na frente e diante de um problema e falando coisas que todos nós sabemos e trazendo números. Fiquei muito feliz aqui, vou citar ao meu genro as grandes citações, inclusive do prazo, já notei que são em que ele era o secretário do CNJ, quero dizer, concursado, hein? Porque não, dizem que há país onde há o nepotismo, da minha família, graças a Deus, todos estão concursados. Então, e foi durante muito o secretário, o penúltimo, secretário último do Conselho Nacional de Justiça, nessa parte de informática, onde é um doutor. Mas esses dados, e por que estou me centrando apenas nesses números?
além porque a Ada Pellegrini, que não gostava muito de dados, né, ela era inclemente, né? Mas que fez do processo um instrumental, e uso aqui, já que citou também o Cândido Zamarco, outra figura brilhante, né? E o direito instrumental. Mas só para ficarmos aqui e passarmos e degustarmos aqui as palavras da desembargadora Marília de Castro Neves Vieira, eu gostaria de lembrar que o Exupéry, não é? Muita gente, o Exupéry às vezes é um pouquinho, não é muitas vezes levado a sério, porque o livro O Pequeno Príncipe, não é? O livro das misses, mas não precisa ser misse para gostar de Exupéry. Ele tinha uma frase em que dizia: os homens gostam de números. Não basta dizer que há fome na Índia, é preciso dizer que milhões de hindus morrem de fome para que as pessoas se sensibilizem. Isso, Vossa Excelência trouxe aqui uma quantidade de números que impressionam, e com esses dados, e como essa desjudicialização, que é quase um desafio para algumas, tem que fazer um exercício de prosódia para que se possa dizê-la sem pronunciar a frase sem desvirtuá-la, pode ser um bom caminho. E eu posso, não precisa de um testemunho da verdade, mas eu comecei um pouco a minha vida dizendo uma certidão, e essa certidão que goza do privilégio de quase de ser indiscutível, não é? Da verdade quase que absoluta. Então, agradeço muitíssimo, ainda vamos aproveitar ainda muito do que Vossa Excelência trouxe aqui para nós, e vemos que como é bom esse encontro da magistratura sentada com a magistratura de pé, porque, não por acaso, o Constituinte de 88 falou nas funções essenciais da justiça. E é dessa composição, vemos que hoje é um encontro, podemos dizer, das funções essenciais da justiça. Aqueles que estão na sua frente de trabalho como advogados, nessa verdadeira infantaria da aplicação do direito, e aqueles que estão exatamente sentados nos tribunais e nas varas de diversas da organização judicial, fazendo o direito se realizar. E essa que é a função. Porque, como dizia Ferrara, direito que não se realiza é um nada jurídico. Mas, sem querer me aproveitar ou abusar desta posição, eu, com muito gosto, passo a palavra à eminente desembargadora Marília Castro Neves Vieira. Marília é um nome tão saboroso que dizem que o poeta Gonçalo quis escrever o nome Gonzaga, não é? Quis escrever a palavra amor e escreveu Marília, o nome da mulher amada. Então, nós estamos todos aqui sequiosos para ouvir a desembargadora, que ali na sua curu, no dia a dia, nesta trabalho de magistratura, que nós sabemos a responsabilidade, o peso, não é? E de levar a prestação jurisdicional para a tranquilidade de todos os cidadãos. Com a palavra, então, Sua Excelência, a eminente desembargadora do Egrégio Tribunal de Justiça eu ia dizer glorioso Estado do Rio de Janeiro, mas depois me lembrei que o carioca não tem direito a ser bairrista. Muito obrigada, ministro. Eu achei muito interessante a palestra do doutor Rafael, e achei muito interessante os números. Eu não tinha ideia, por exemplo, do custo de um processo de execução fiscal. Que na nossa prática, na minha prática, no meu dia a dia, o problema maior que nós nos deparamos com a execução fiscal é com a prescrição. A maioria está prescrita, e a discussão normalmente na Câmara é se pode ou não pode decretar de ofício a prescrição,
antes de citar, de notificar, antes de citar a Fazenda, notificar a Fazenda disso. O que, na verdade, é um privilégio que eu acho injustificável, achava injustificável, eu já começo a mudar minha posição aqui. Mas o que me chama atenção e o que me deixa curiosa é a questão das ADRs em relação à dívida ativa, que, se tratando de fazenda pública, eu acho que é muito difícil combinar os requisitos da fazenda pública, da coisa pública, com a ADR. É muito difícil, por exemplo, se pensar em mediação, em arbitragem, por exemplo, para dívida ativa, a meu ver, a meu sentir, não sou especialista. Mas, por exemplo, a mediação exige, pressupõe, ao menos, que cada parte que as partes entrem num acordo. E até onde a fazenda pública pode acordar esse tipo de coisa? Pode abrir mão de receber. Embora o doutor Rafael tenha dito aqui que ele é a favor, eu também sou a favor do princípio da bagatela, de se abandonar, mas se aplicar o princípio da bagatela, como é que ficaria essa transação? Eu, inclusive, conversei com meu filho, que é tributarista, antes da palestra, e ele estava me falando que exatamente uma das dificuldades maiores da arbitragem e da mediação é a questão da fazenda abrir mão, fazer acordos, né, com relação ao que vai receber ou não. Se o doutor Rafael puder esclarecer isso. Posso? Então, Excelência, na verdade, o que a gente vê na prática de mediação e arbitragem hoje, arbitragem não, mediação e conciliação, arbitragem não existe, são os sistemas que a gente já vê classicamente de refis e concilia. Inclusive, a gente fez aqui no Nova Iguaçu um convênio com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e o concilia já é uma realidade na Justiça Fluminense, e, modéstia à parte, eu tenho orgulho de participar, porque o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro é um dos mais modernos no Brasil nesse quesito. Inclusive, agora a gente já está em fase de implantação aqui em Nova Iguaçu com o sistema do Concilia Virtual. Como funcionaria na prática, bem resumidamente, essa possibilidade de conciliação e composição na execução fiscal? Existiriam sistemas pré-definidos de composição, aonde o contribuinte, já devedor, no caso, o réu na execução fiscal, poderia aderir de modo a prover um desconto muito favorável de honorário, até custas, que o tribunal, no último convênio que a gente fez, abriu a possibilidade do Tribunal de Justiça, que é raro na justiça brasileira, e aí mostra o comprometimento dele com a higienização e a solução desse problema. Ele parcelou em 10 vezes as custas judiciais. Quer dizer, é uma coisa que a gente não vê normalmente. Então, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro está na vanguarda no que diz respeito à conciliação na execução fiscal. Então, o sistema que a gente já conhece de refis, que é administrativo, que é o refinanciamento das dívidas, e o Concilia, que são das procuradorias com o Tribunal de Justiça, é um dos exemplos de conciliação que a gente pode ver. Então, para finalizar, o sujeito ele tem lá, ele deve R$1 milhão e ele quer pagar de uma vez. Ele tem tantos 80% de desconto de honorário e de multa e juros e tudo mais, de custos judiciais, se pagar de uma vez até o dia tal. Tantos por cento se ele pagar em tantas vezes. Isso tudo definido por lei. Uma lei temporária, exigível a cada concilia, a cada evento daquele, que normalmente é editada a duas mãos, que no caso é do Executivo e do Judiciário, mandada a mensagem ao Legislativo. Esse é um exemplo que eu estou explicando a senhora. Espero ter explicado. Respondeu sim. Muito obrigada, doutor Rafael.
já esgotou o que eu gostaria de, nesse momento, intervir. Sim, Posso, sim. então, passar, Vossa Excelência me autoriza, eu passo para um outro participante. Muito obrigada. Agradeço muito a sua contribuição. Não gostaria de, assim, de improviso, até porque, na minha modesta visão, o improviso só fica bem mesmo na música de Chopin, que, aliás, não eram improvisos. No mais, o mais, de qualquer maneira, como um certo improviso, diria que o problema, nem as custas, por favor, não estou participando da polêmica e nem dando o palpite, mas há países que não conhecem a figura de custas. Nós, no Brasil, temos o regimento de custas. Há a justiça gratuita, em que pode-se... O judiciário tem um papel enorme até em reconhecê-la. Com relação à arbitragem, que aí estavam falando, eu, por favor, também não quero dizer, o homem se sente um professor de Deus, mas a arbitragem tem resolvido na história os grandes problemas, tanto que ela foi um instrumento que foi se buscar na diplomacia. Então, o nosso grande Rio Branco, ele foi um homem que se destacou na diplomacia também, em grande parte, pela arbitragem. E assim, Joaquim Nabuco, todos os outros. A questão Chile-Argentina, o Carl Beagle foi com a arbitragem, foram buscar o Santo Padre para que desse. Então, evidentemente, e, por outro lado, aquela coisa notável, o Estado não foi feito para incentivar litígios nem promover litígios. O Estado pode entrar no litígio, sim, mas para resolver, acabar com ele, se isso for dar uma solução, e para isso faz um grande papel, porque ele é um grande instrumento, né? E tanto que é o único poder para o qual se exige uma formação universitária, uma formação acadêmica. Não há outro curso universitário. Por que se faz o curso de Direito? E aí vemos a outra preocupação, que eu não vou falar, que é a minha preocupação de professor, fui diretor do curso de Direito da UNB, fui reitor da Universidade do Legislativo. Isso me preocupa muito, porque é esta proliferação das faculdades, mas isso é outra conversa que nada tem a ver com o tema aqui. Portanto, agradeço. E quando digo, se há um Estado que tem uma presença, um judiciário presente, é aqui a Justiça do Rio de Janeiro, não é? Porque diziam que é importante, um princípio de Olimpíada diz que o princípio importante não é ganhar, é competir. Mas há, às vezes, o espírito de emulação transforma isso. O importante não é nem ganhar, o importante é litigar. E isso traz um trabalho para... Já não digo nós, porque desde 2019 eu já estou no ócio, espero, com dignidade. Eu conselharia, então, perguntaria se podemos contar com uma intervenção do nosso ilustre presidente do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados, pudesse nos brindar com uma intervenção, se ele dá Sua Excelência, o bastonário Luciano Bandeira. Muito obrigado, ministro. Muito produtivo. Gostei muito da exposição do Dr. Rafael. A gente vê um lado importante da advocacia pública, como procurador-geral de Nova Iguaçu. A intervenção da desembargadora Marília apresenta a visão do julgador, que tem que resolver esse problema do excesso de litigiosidade do sistema judiciário brasileiro, e a gente passa a pensar ou até a ponderar, acho que seria a palavra mais adequada, formas como se coloca, das soluções alternativas dos conflitos. Eu acredito que
a mediação, não digo da arbitragem em si na área pública, mas a mediação, sendo que já se discute, já existe, não é? Nós trouxemos no ano passado o senador Anastasia, que é o relator no Senado da discussão da arbitragem tributária, e que, por exemplo, em Portugal, ela já existe, funciona bem em Portugal e em outros países da Europa. Mas eu diria que a mediação ela seria uma solução muito adequada, e aí, falando dessa questão do princípio da bagatela, mas já até aquelas questões que escapam a essa avaliação, a mediação de forma de pagamento, uma liberdade maior da negociação do ente público com o cidadão ou com a pessoa jurídica, com a empresa, ela certamente produziria resultados proveitosos tanto para a arrecadação do Estado, do município, da União, como também para o cidadão sem ter o desgaste e as despesas necessárias. E é uma visão que eu acredito que seja equivocada, que muitas vezes os advogados acreditam que a mediação lhes tira trabalho. Isso não é verdade, porque em países mais avançados no sistema, democraticamente, mais avançados no seu sistema de soluções de conflitos, como, por exemplo, os Estados Unidos, a mediação ela é parte relevante da atuação dos advogados, das advogadas, ultrapassando 80% do seu dia a dia, e o litígio ele se reduz a praticamente 10% ou menos de 10% da atuação dos advogados e das advogadas. Então, realmente, a gente tem uma litigiosidade excessiva no Brasil, mas eu acredito que é uma consequência da Constituição de 1988, quando não tínhamos poucos direitos e, de repente, passamos a ter um mundo de direitos e sem saber muito como lidar com eles, uma Constituição muito fundada em princípios, não é? E aí daí eu acredito que seja ali, talvez o pecado original, mas sem dizer que seja errado, mas o pecado original esteja ali. Então eu acredito que essa mudança de cultura, e aí como o ministro colocou a questão das faculdades, da formação, formar novas gerações que estejam voltadas para a mediação, para essas outras soluções, porque, por exemplo, eu sou de uma geração, eu acho que a Ana também, o Rodrigo, do Rafael mesmo, Rafael é mais novo, confessou aqui que nasceu em 80, né? Então é um garoto, né? Mas nós fomos formados para o litígio. O advogado tem que entrar com ação, tem que brigar, discutir, recorrer em todas as instâncias, que também são questões que muitas vezes não atendem o objetivo, o menor benefício do cliente. Então, o custo do Poder Judiciário é uma imposição muito grande, é um custo muito grande, e o Poder Judiciário é algo essencial, indispensável, é um serviço absolutamente fundamental em qualquer nação democrática. Tem que ser prestigiado, mas o seu custo para a sociedade ele pode muitas vezes diminuir e aí permitir, e isso é uma verdade, permitir que os magistrados, que a magistratura tenha a dedicação necessária para aquelas questões que efetivamente devem ser levadas ao Poder Judiciário com mais calma, com dedicação, aprofundamento, sem ter aquela carga, aquele ônus de julgar, fazer numa sessão de uma Câmara Civil ou de uma turma de Tribunal Superior, tem que julgar 100, 150 processos. Isso, sem dúvida nenhuma, prejudica o debate, prejudica ali a produção do próprio Poder Judiciário. Então, eu acredito que isso vai levar a todos uma melhor solução, uma maior arrecadação, uma dedicação e a melhoria da qualidade das decisões do Poder Judiciário. Com mais dedicação, a gente não pode achar que é humano um juiz, pelo menos aqui na realidade do Estado do Rio de Janeiro, a minha realidade, um juiz de uma vara civil que tem que julgar 7, 8 mil ações, achar que é possível isso, que é humano, não é?
ter a absoluta dedicação. Então, isso, sem dúvida nenhuma, ele ao final e ao cabo, é ruim para a cidadania, para todos nós. Então, essa cultura deve mudar, precisa mudar, e eu acredito que os números, a exposição muito detalhada do Dr. Rafael, ela vai contribuir muito na formação dessa cultura, e é isso que a Ordem contribui. Eu estou aqui do lado, minha vice-presidente, Ana Tereza, é uma das maiores feras em mediação e arbitragem do Brasil, né? Eu tenho certeza que a Ana vai poder falar muito melhor do que eu sobre isso, mas é um caminho que eu vejo que é um caminho sem volta. É um caminho importante, é um caminho que a gente tem que trilhar fazendo essa mudança de cultura. Muito obrigado. Nós aqui agradeço muitíssimo, presidente Luciano Bandeira. Fico muito feliz porque a minha primeira carteira, o meu primeiro juramento na advocacia foi feito nesta seccional. E, portanto, comungo quando fez a referência pela juventude dos participantes. Quando eu ouvi o doutor Rafael falar em 1980, eu confesso que fiquei com medo de pegar catapora. Só me tranquilizei quando eu vi que havia uma tecnologia nos afastando. E eu, não sei se sabe, eu sou casado com médica, até com alguns anos, minha mulher já tem mais de 50 anos de medicina. Portanto, o tempo vai passando, e não como na música de Chico Buarque, não passa na janela sem ver. Nós vemos que o tempo vai passando, fica no rosto, na mar, fica no cérebro e fica também no gosto de ouvir pessoas tão inteligentes como estamos ouvindo nesse momento. De certo modo, o nosso bastonário já citou aí a doutora Ana, e porque é outro nome também que eu pronuncio com muito gosto, porque eu sou sabidamente católico, sou ligado à Igreja Católica, ostensivamente ligado à Igreja Católica, enfim, não é de mim que mas Ana é o nome da avó de Jesus, e eu tenho uma filha, Ana, que lamentavelmente não está nos ouvindo aqui, porque isso tem um público restrito. E vamos ouvir aqui a doutora Ana, com o gosto de sempre, o prazer de revê-la, e renovo, e também que é casada com um apóstolo, né? O André, espero que esteja, e que apóstolo, né? Portanto, com muito gosto, vamos ouvir a participação da nossa doutora Ana. Muito obrigada, ministro Carlos Matias. Eu não poderia deixar de iniciar essa brevíssima exposição mencionando com justiça que o ministro Carlos Matias, em sua passagem ao STJ, além de nos deixar um belíssimo legado de decisões consistentes, ponderadas e de altíssima qualidade, ele também gerou uma verdadeira comoção quando aposentou-se. Uma comoção da advocacia, que atua no Superior Tribunal de Justiça, mas também dos seus colegas no Superior Tribunal de Justiça. Ministro, o senhor deixou uma imensa saudade. O senhor é um dos ministros que passou pelo STJ que mais carinho e mais falta tem feito à advocacia e também à magistratura. Todos os colegas são unânimes em dizer que o senhor faz muita falta, mas como o senhor agora integra a advocacia, nós aqui não podemos reclamar, porque o senhor está ao nosso lado. Queria fazer também uma saudação muito carinhosa, muito especial ao querido presidente Luciano Bandeira, presidente da nossa seccional, tem feito um trabalho belíssimo à frente da nossa instituição, e também é um grande entusiasta dos meios alternativos, dos meios adequados de solução de litígios, ministro. Nós temos feito na OAB, com o incentivo do presidente Luciano, uma série de eventos, palestras, nós temos comissão de mediação, comissão de arbitragem,
cursos gratuitos, aulas sobre o assunto. A OAB tem incentivado imensamente a adoção desses métodos pela advocacia, principalmente para a gente afastar um certo preconceito, né, que vem do fato de que fomos, a maioria dos mais antigos, como eu, como o presidente Luciano, nós fomos, como ele disse, nós fomos preparados na faculdade para litigar, né? Mas somos convertidos, ministro, convertidos à onda da consensualidade, que, aliás, hoje se infiltrou em todas as áreas do direito, até na área do direito penal, do direito administrativo, do direito ambiental. Quem ainda precisa integrar essa onda é o direito tributário. Mas queria também cumprimentar os queridos presidentes de subseção da OAB, o querido Rodrigo Ferreira, da OAB de Teresópolis, faz um trabalho belíssimo, é um grande dirigente de ordem, o querido amigo Hilário Franklin, da OAB de Nova Iguaçu, que nos honra estar aqui presente hoje, também um grande presidente com eventos soberbos, maravilhosos, na OAB de Nova Iguaçu. Parabenizar o querido doutor Rafael Alves de Oliveira, que é procurador do município de Nova Iguaçu, fez uma belíssima exposição sobre um tema crucial, né, para o Poder Judiciário, para a advocacia e para os jurisdicionados, que é um grande volume de processos e realmente é um problema que demanda uma solução. Parabenizo também a querida desembargadora Marília de Castro Neves, de quem eu sou fã há muitos anos, né? Ela é jovem, mas eu já sou fã dela há muitas décadas, é uma desembargadora maravilhosa, uma pessoa queridíssima e uma grande julgadora do nosso Tribunal de Justiça. Eu gostaria aqui apenas de mencionar umas poucas palavras sobre a questão da mediação tributária e arbitragem tributária. Eu participei de um evento em Portugal, na delegação brasileira, Luciano. Foi uma delegação brasileira para debater sobre arbitragem tributária com professores da Universidade de Lisboa. E aí fomos vários colegas do Brasil, Vamber, tributaristas, vários colegas e vários professores portugueses do outro lado. E nós todos, e também foram representantes da Fazenda Nacional, foi um evento muito bonito, organizado pelo ministro Gilmar Mendes, e os portugueses fizeram uma exposição sobre como funciona a arbitragem tributária em Portugal e também em Cabo Verde. Cabo Verde também permite a utilização de arbitragem. Mas até também estava presente o professor Heleno Torres, que é uma figura extraordinária também. Agora, nós constatamos que o que os portugueses chamam de arbitragem, na verdade, é um processo administrativo similar ao que nós temos aqui no Brasil, um processo administrativo no qual, com representantes da sociedade e do fisco, se decide impugnações administrativas. Então, na verdade, em Portugal é um falso cognato, porque não é arbitragem, é um processo administrativo que chega a uma decisão. Mas, de toda maneira, é muito interessante estudar o caso de Portugal, porque a decisão, em determinadas ocasiões e casos, ela é vinculativa. Então, é uma decisão administrativa que, de certa maneira, atende ao título aqui do nosso evento, que é desafogar o judiciário, né? Mas eu diria aqui, ministro Rafael, Marília, presidente Luciano, que nós estamos, de fato, numa verdadeira revolução jurídica, que é a onda da consensualidade. Nós hoje falamos de justiça restaurativa na esfera criminal, que nada mais é do que uma mediação. Nós falamos do Instituto da Delação Premiada, que também envolve negociação, e digo, negociação de matéria absolutamente de ordem pública e que seria, há uma ou duas décadas atrás, impensável se imaginar no âmbito do direito brasileiro, né? A disposição de pena. Ora,
se nós evoluímos para transação em matéria criminal, matéria ambiental, improbidade administrativa, foi revogado o dispositivo artigo 17 da Lei de Improbidade, que vedava a celebração de transação no âmbito da ação de improbidade. Ou seja, a consensualidade mudou a perspectiva jurídica no nosso país. E também no direito administrativo, o acordo de leniência nada mais é do que uma transação mediante uma negociação. Então, todos os ramos do direito já estão aderentes, embora impensável no passado esse tipo de solução, já estão aderentes à onda da conciliação, ministro. Então, falta buscarmos um caminho para a conciliação na esfera tributária. Uma maior liberdade de acordos, naturalmente sujeitos a instâncias administrativas para obter a sua homologação, mas muitas vezes o interesse público é atendido por uma transação muito mais do que o Estado arcar com os custos da máquina judiciária, que não são baixos, e o Estado, muitas vezes, se chegar ao final de uma execução frustrado depois de anos de dinheiro público gastos na máquina judiciária, por não chegar a um patrimônio capaz de pagar uma determinada dívida fiscal. Então, a mediação é um instrumento importante, é claro que ele precisa de outros contornos na área tributária e de instrumentos de fiscalização, de talvez uma cadeia de homologação dentro dos órgãos fiscais, mas é um instrumento que poderia muito bem funcionar. Inclusive, ministro, digo aqui, hoje no Brasil nós já estamos fazendo mediação coletiva, né? Eu, hoje à tarde, estava numa reunião de mediação, que é organizada pelo STJ, num caso que envolve mais de 50 mil processos referentes ao sistema financeiro da habitação. Por que não mediações coletivas no direito tributário com devedores que têm mais ou menos as características semelhantes, as características comuns? São soluções que nós vamos ter que encontrar para resolver, não digo resolver, mas para minimizar esse grande volume de demandas. Também acho que também acho que seria uma solução a ser pensada a questão do processo administrativo com decisão vinculante e com possibilidades restritas de se recorrer ao judiciário, né? A gente tem na França o exemplo dos tribunais administrativos vinculantes, que funcionam muito bem, uma matéria muito específica, e também desoneram o Poder Judiciário. Enfim, eventos como esse são importantes para debater essas ideias e encontrar soluções. Parabéns ao IMB, representado aqui pelo ministro Carlos Matias, seu vice-presidente. Parabéns à OAB, representada pelo nosso querido presidente Luciano, por mais esse evento tão interessante e tão importante para a advocacia e para a magistratura. Muito obrigada, ministro. Quem tem que agradecer, sobretudo, agradeço a Vossa Excelência a lufada de carinho e a generosidade, não é? Como gostaria, a bondade, né? Em pessoa. Portanto, concordo plenamente com as suas. Não estou aqui, não é um problema de adesão, tirando esta parte. Mas ele é cabotino, ele está concordando com quem lhe deu elogios, não é isto. Mas, no caso da França, perfeito, eu me lembro que eu sou de uma geração, obviamente, onde o francês predominava sobre o inglês. O inglês ainda não era o Esperanto que deu certo. Hoje todos nós temos que falar inglês, senão nós não respiramos, não compramos. Não vem, nem o japonês não venderia, o chinês não venderia, todo mundo tem que usar. Mas eu estudei no tempo, aliás, aqui no Rio, na Aliança Francesa, onde fiz então, uma vez eu brinquei com o Rezec, que foi meu colega como professor da universidade, e nós estávamos numa festa na Embaixada da Turquia, e a embaixatriz disse: a minha mãe não fala, alguém fala turco? Claro que não fala turco.
E se poderia para francês, eu digo, Rezec, vamos lá, porque nós temos que ser tombados pelo IBAMA. Só como o boto cor-de-rosa, o bico-leão dourado, vocês falam francês. Mas, por causa disso, estava acompanhado de uma delegação de juízes federais, jovens todos, colegas, e ali dava para pegar sarampo e outras doenças. O resultado... E a intérprete não chegava, e eu tive que ficar ali explicando um pouco. E vi que os nossos colegas, uma vez... E aqui o juiz federal, eu digo, aqui não há juízes federais, isso aqui é uma república unitária, a minha função era servir de intérprete, mas não. Eu digo, mas vocês têm que ver uma coisa, aqui a justiça administrativa existe, não é? Não sei se Vossa Excelência estava se referindo exatamente a este caso, e que os tribunais administrativos, lá não existe um tribunal que julgue atos do Estado, não é? E o papel enorme que tem o Conselho de Estado. Mas eu não vim aqui, não é? Eu não sou o herói do dia, usando o poema do Cassiano Ricardo. E, por outro lado, quanto a esta vontade, essa emulação, recorrer por recorrer, e litigar por litigar, dizia que num escritório de advocacia, muito sovino, o dono dizia, o chefe dizia, olha, mande as mensagens, seriam telegráficas. E naquele tempo, o chefe estava no exterior e ele tinha que pagar era muito caro pagar cada palavra. Então, ele deixou uma causa grande diante do resultado, ele passou o telegrama, fez-se justiça. E lá o outro, porque tinha um ganho, mas o outro não admitiu outra coisa, respondeu, recorra imediatamente. Portanto, era essa coisa da justiça. Mas, por fim, eu gostaria, quanto aos excessos de Vossa Excelência, e já que se chama também Basílio, lembrou-me o Eça de Queiroz. Não é o famoso primo Basílio, mas o que eu vou citar não é do primo Basílio, todos sabem da correspondência de Frederico Mendes, a figura do Peixoto, em que a mulher, ele morre e o governo manda para a mulher, para a viúva, dizendo pelo talento, pela república, por isso, por aquilo. Depois, ademais, ele tinha um imenso talento, e a viúva disse, o imenso talento... Eu vou sugerir que o doutor Rodrigo se manifeste da OAB de Teresópolis, enquanto o ministro se restabeleça na transmissão dele. Pode ser, então, agradeço, Genilton, por ter passado a palavra. Só tenho aqui a agradecer, elogiar, né, a oportunidade de estar ombreado aí com tão nobres e ilustres conhecedores e praticantes do direito nas mais variadas searas, né, como é o caso da nobre desembargadora Marília Castro Neves, de quem, assim como disse a querida Ana Teresa Basílio, doutora Ana Teresa Basílio, fiquei fã ao assistir sessões no tribunal, onde ela prestigia a advocacia, sempre sendo uma lutadora pela majoração dos honorários. Eu percebi isso, né? O artigo 85, parágrafo 11º, por parte da doutora Marília, é cumprido na íntegra, né? Infelizmente, não é a maioria, não é em todos os casos, muitas das vezes não é, inclusive, por parte de desembargadores que entraram oriundos da advocacia no Tribunal de Justiça. Mas a doutora Marília Castro Neves, eu disse isso ao Genilton quando ele me falou que estaria participando de um evento com uma desembargadora. Isso me traria muita alegria por essa sua característica, né, que é muito louvável. Imagino que o nosso presidente tenha precisado se ausentar, mas manifesto minha saudação a ele, amizade, gratidão, né, grande flamenguista, e também vou saudar a nossa ilustre vice-presidente, a querida amiga doutora Ana Teresa Basílio, né, que muito nos honrou aí com conhecimento jurídico internacional, não só o nacional, de todos os âmbitos, mas internacional.
né? Daqui a pouco, se o desembargador, o ministro Matias voltar, eu saúdo. E quero saudar também, agradecer ao doutor Rafael, que falou muito bem a respeito da questão da execução, da desjudicialização, né? Da recuperação de crédito, vamos dizer assim, né? Da Fazenda Pública. Né? Quero agradecer ao Genilton Garcia Castilho por ter me convidado, está sempre me prestigiando, né? Prestigiando os presidentes de subseções. Mandar um abraço para o colega presidente Hilário Franklin, da subseção de Nova Iguaçu, e aos demais colegas presentes. Estou vendo aqui que a nossa colega Júlia Vera, ex-presidente da subseção de São João de Meriti, também está presente, assim como diversos colegas aqui da minha subseção, a quem mando o meu abraço fraterno. Eu não tenho muito a falar, né? Só algumas observações. O presidente falou muito bem, Luciano, que a gente é treinado para o litígio, né? Ninguém ensina a questão extrajudicial, né? Eu tenho um estagiário aqui, e outro dia eu discutindo com ele questões de inventário, partilha, todas essas coisas que são extrajudiciais hoje em dia, que a gente consegue fazer de uma forma muito rápida. A faculdade não tem uma cadeira que trata disso, né? Assim como não tem uma cadeira que trata de administração de escritório. Acaba sendo o papel da OAB, às vezes, a gente fazer isso, né? Fazer algum curso e outras áreas fazer curso para preparar o advogado para administrar o seu próprio escritório. Então, e a gente sabe que, às vezes, a legislação brasileira é muito dependente do judiciário. Trava um pouco a administração pública para essas questões de transação, como já foi dito. O nobre doutor Rafael falou da questão do Serasa. Hoje eu mandei ao nosso procurador aqui do município de Teresópolis a informação do evento. Aí conversamos um pouco, né, no WhatsApp por essa questão. Ele me disse que o Serasa, por exemplo, em Teresópolis, não quis participar da licitação. Provavelmente uma licitação trabalhosa para um custo, um movimento financeiro que eles acharam que não era relevante participar. Nova Iguaçu, como uma cidade maior, talvez tenha participado por isso, né, por ter mais movimento. Então, quando você depende do judiciário é difícil, depende da iniciativa privada também complica, né, fica mais difícil. Já estava falando, ministro, mas não tive a oportunidade de saudar e agradecer pelas belas palavras e até por compartilhar conosco tanta cultura, né, ao longo de sua longa jornada, muito exitosa e proveitosa para todos nós. É uma oportunidade de ouro estar me ouvindo aqui nesses momentos. Tá bom? Muito obrigado. Então, eu acho que eu tenho feito uma observação bastante empírica. O nosso judiciário talvez tenha dobrado de tamanho nos últimos 20 ou 30 anos. Só que as relações jurídicas quintuplicaram. A quantidade de advogados está multiplicada por 10. O litígio está multiplicado por 50. E a gente não tem um judiciário que dê conta. Então, a gente acaba tendo que desjudicializar a maioria das questões, né? Como aconteceu agora na questão da pandemia, a gente viu muita discussão a respeito de locação, e a gente sabe que pouquíssimas questões foram levadas ao judiciário, muita coisa foi resolvida entre as partes. Então, é uma necessidade desjudicializar tudo para deixar o judiciário de uma forma livre para tratar aquilo que realmente não tem como não ser judicializado. E é função nossa da advocacia, é função da OAB, é função dos operadores do direito como um todo, trabalhar para isso, mas também precisamos de legislação que autorize em alguns aspectos. Então, a gente precisa louvar essa iniciativa de hoje e sugerir que se façam outras, né? Como visto aí a nossa sempre atualizadíssima doutora Ana Tereza, sabe aí caminhos, né, de tudo que precisa ser feito, como é também o nosso presidente Luciano, já convertidos aí à área extrajudicial, possam realmente contribuir para isso. Mas é uma questão cultural, né? A gente sabe que é uma questão cultural, a questão de depender da justiça, né? Então, não vai ser tão rápido, mas a gente precisa. O judiciário, a gente sabe que não está dando conta, e ninguém aguenta uma justiça tardia, né? Como diz o nosso ministro, gosta de citar os filósofos, os pensadores anteriores, a justiça tardia é a injustiça manifesta qualificada, né? Então, a gente está com esse problema, porque muitas das vezes um cliente com uma questão civil, ele acaba desistindo quando ele é informado que o problema dele vai levar 3, 4, 5 anos para ser resolvido.
né? A arbitragem e a mediação acabam sendo ferramentas fundamentais. Então, é necessário que se faça, a gente precisa aprofundar essa discussão, levar até a advocacia em geral, nós temos aqui bastante participantes, levar aos legisladores para que a gente possa, de certa forma, destravar esse sistema que a gente está vivendo, que não está sendo bom para ninguém, né? Tanto processo, tanta demora, tanta despesa, a justiça é uma coisa caríssima, né? O Tribunal de Justiça, me perdoe, a nobre desembargadora presente, parcelou as custas em 10 vezes, como diz o doutor Rafael, vai parcelar em 100, porque são as custas caríssimas e dificultosas de se recolher, eu sempre falo isso, né? Então, quanto menos tiver causa em litígio, é melhor para todos. A gente resolve aquela e passa para frente, não tem mais que ter aquela cultura que a gente ouve falar até de anedota de advocacia, do filho que assumiu o escritório do pai e terminou com o processo em 3 meses e foi punido por isso, né? Foi repreendido, porque aquele processo é que sustentava o escritório há tantos anos. Na verdade, a gente tem que resolver todos os casos e estar pulando para o próximo, não pode ficar agarrado com um processo só o resto da vida, acho que é isso que a gente precisa. Desculpe por me alongar, mas o tema é muito palpitante e acabei falando um pouco demais. Boa noite a todos. Agradeço muitíssimo, doutor Rodrigo Ferreira, e pela programação, penso que vamos ter a participação agora do doutor Genilton, que, inclusive, com um sorteio de um livro do autor. É isto? Corrija-me se eu estiver errado, porque eu estou estreando, apesar de ser idoso, no Estatuto do Idoso, a Lei Bernardo Cabral não se aplica a mim nesse momento, porque eu sou um estreante aqui presidindo, e honra que agradeço uma vez mais ao presidente Fábio Dutra. Então, com a palavra, o doutor Genilton para a condução dessa parte final, salvo engano, do nosso encontro. Agradecemos a todos, na pessoa do ministro que está conduzindo esse trabalho, e gostaria, ministro, que o senhor dissesse o número de 3 a 39, porque muitos que estão assistindo não se inscreveram, e quem se inscreveu e permaneceu está registradinho aqui. O senhor vai escolher esse número. Qualquer número entre 6 e 39? Entre 3 e 39. Entre 3 e 39? Uhum. Poderíamos, que tal 25? Porque a Constituição brasileira é de 25 de março de 1824. O Natal é 25 de dezembro. A Anunciação de Nossa Senhora, espero a compreensão dos nossos irmãos de outras crenças, é o dia da Anunciação de Nossa Senhora, quando o anjo Gabriel diz, vocês não, talvez não fosse intimidade, né? Será o anjo do Senhor anunciou a Maria o nascimento de Cristo, a concepção de Cristo. Então, 25 se parece bom. Por favor, quem joga no bicho não vai dizer que joga do bicho. 25 é vaca, mas isso é outra conversa. Então, agradeço. O senhor pode dizer que a Milena Santos Lima foi a ganhadora do livro do doutor Rafael. Não viu que tinha que botar santo no meio? Olha, aquela ganhou pelos santos. Com essa quantidade aí, eu não sei se não haveria ninguém vai levantar a exceção de suspeição, não é? Porque não. Mas, olha, eu agradeço muitíssimo a todos, e se não houver mais essa é uma sessão que poderia se prolongar por todo o tempo, não é? Mas o livro do Eclesiastes diz que é um tempo para tudo. É tempo de encerrar. Agradecendo a participação de todos, declaro encerrado esse webinar, como está na moda, não é isso? Ou uma live, não é? Ou esta reunião, se não é virtual, mas foi, sobretudo, virtuosa, se me permite o jogo de palavras. Muito obrigado a todos.